de 1 a 10. Eu vou ler e peço que os irmãos prestem atenção. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deixa sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar mais e conhecer um pouco sobre essa igreja, mas antes eu queria situar a gente justamente no encerramento da série. O tema da nossa série é Virando o Jogo, Mudando a História. E aí a gente foi caminhando ao longo desse mês, a gente passou um domingo a mais, lembrando que a ideia de virar o jogo e mudar a história tem a ver com a Copa passada. E a gente pegou esse clima de Copa, Brasil tomou de 7-1, mas agora vai ser diferente, vamos lá, o Tite agora está aí, o Neymar está inteiro, tem o Felipe Coutinho, agora vai ser diferente a história. A gente fez essa transposição. Como é que a gente encara a nossa vida? Será que eu consigo olhar para a minha vida e ter a mesma expectativa? Perceber que se no passado as coisas não aconteceram muito bem, se eu tomei decisões erradas, quero fazer um parênteses aqui. Irmãos, é verdade que muitas vezes a vida nos empurra para situações complicadas, mas via de regra, eu acho que o primeiro passo para solucionar, para mudar a nossa vida, é admitir a parte que nos cabe. Então, embora a vida não aconteça do jeito que a gente quer, nós tomamos decisões ruins. E a grande sacada é falar, tá bom, eu tenho culpa, mas e agora? Qual é a minha parte? Eu não tenho culpa de tudo, mas o que eu posso mudar? E aí a gente começou falando daqui para frente, a gente pode viver a nossa vida daqui para frente. Você não é definido pelo que aconteceu no passado. Você é definido pelo amor que Deus tem sobre a sua vida, pelo perdão que Ele imprimiu no seu coração. A gente também falou sobre a ideia de concentração, que a gente precisa, assim como o time se concentra, fica 1, 2 dias se preparando para o jogo, nós também precisamos nos preparar para as coisas que vão vir. E as disciplinas espirituais são fundamentais. O quanto eu levo a sério o meu tempo com Deus. O quanto isso para mim é algo que eu entendo que vai definir o que acontece no jogo, o que acontece no meu dia a dia. A minha oração, a minha caminhada com Deus é fundamental. A gente falou também sobre o jogo cadenciado, a necessidade de parar. Lembra daquela frase? Para mim, marcou muito tudo que a gente falou. Tudo, depois de desligado, tende a melhorar. A gente
é a técnica básica do técnico em eletrônica. Se a TV deu ruim, se o telefone está dando defeito, desliga e liga de novo. Pode ser que volte a funcionar perfeitamente. E a gente tem que fazer isso com a gente também. A gente falou do Shabá. Deus separou um dia dos 7 para a gente parar. E a própria vida precisa ser mais devagar. A gente falou, semana passada, eu não estava aí, mas Daniel nos conduziu muito bem, sobre a ideia do jogo coletivo. A gente não está sozinho no mundo. A nossa vida funciona melhor quando ela funciona entre irmãos, quando a gente vive a comunidade. E quanto isso é central para a gente, quanto essa comunidade traz cura e traz sentido para a nossa vida, e quanto ela é central no processo de transformação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo ofensivo. Mas eu queria que você parasse um pouco para voltar ao centro da questão. Como é que está a tua vida? Como é que você tem lidado com os seus problemas? Depois disso tudo que a gente falou, foram só informações que voaram, passaram? Ou você realmente está encarando que Deus quer transformar você? Que Deus quer mudar quem você é? Que Deus quer te conduzir a um outro momento? Quando a gente fala de jogo ofensivo, eu acho que fica claro para a maioria que é a ideia de ir para cima do time adversário e fazer o gol, conquistar a vitória. Quem não quer ser vitorioso na sua vida? Quem não quer olhar para trás e perceber as vitórias que conquistou? A gente tem vitórias, mas basicamente a gente precisa aprender que as vitórias vêm depois das lutas. Vitórias vêm depois da gente lutar a luta certa e ter a missão certa. Às vezes, falando um pouquinho de futebol, tem time que chuta a gol muito mais e o outro time, adversário, só chutou uma vez, mas ele fez o gol. E ele ganhou, porque ele foi eficiente, ele foi direto naquilo que ele deveria fazer. Às vezes a gente está assim, chutando a gol, ou falando de maneira mais popular, atirando para todos os lados. Mas o gol mesmo que a gente precisa fazer, que é entregar a vida para Cristo e entender que a nossa vida, a razão dela, o sentido dela é isso, a gente deixa de lado. Eu quero começar e depois eu vou terminar com essa ideia, que eu acho que é fundamental, e a gente já vai entrar agora na história dos Tessalonicenses, mas eu fiquei pensando um pouco sobre o meu processo em relação à atividade física. E aí você vai entender um pouquinho a alusão. Eu já nado há algum tempo. Só que eu sempre nadava junto com as crianças, no mesmo horário que eles. Nadava 2 vezes por semana, dava o meu jeito de ir. E esse ano, de repente, eu sempre ouvia as pessoas falarem, não, olha, você tem que ter 3 dias de atividade física por semana. Gente, assim, para mim foi transformador quando eu passei a ter, de fato, o meu horário 3 vezes por semana para fazer atividade física, porque o impacto no meu corpo foi outro. De ânimo, de perda de peso, de fato, ter mais fôlego, uma transformação real. E eu fiquei pensando muito no nosso processo com Cristo. Às vezes a gente está lá fazendo o que dá. A gente se contenta em fazer alguma coisa para Deus. E a gente não está vendo o resultado. A gente continua percebendo a nossa vida sendo derrotada dia após dia. E talvez o que falta para a gente vai ver essa ideia na igreja de Tessalônica, é dar mais um passo no nosso compromisso com Deus. Viver um compromisso que seja de fato radical e que mexa nos nossos horários, na nossa vida, valores. Porque só vir ao domingo, ou participar de uma atividade ou outra, ou de vez em quando dá, a gente fazer uma oração, isso não é caminhar com Cristo. Isso é tentar apagar incêndio quando ele aparece. E talvez a sua sensação de fracasso tenha muito a ver com aquele pedacinho que falta para você se envolver plenamente. Às vezes nem falta muito para você. Falta apenas dar aquele último passo para viver aquilo de fato. De as pessoas olharem para você e falar, não, esse cara está comprometido com isso. Essa pessoa está envolvida com isso. Não é só uma atividade que ela faz de vez em quando. É algo que a define.
E isso talvez seja a transformação. Vamos pensar um pouco sobre a igreja de Tessalônica? Algumas curiosidades para a gente começar a entrar na história. Não sei se você sabe, mas esse é o primeiro escrito do Novo Testamento, você sabia? A primeira coisa a ser escrita no Novo Testamento foi a carta aos Tessalonicenses. Olha que honra, você está lendo o primeiro escrito. Mais ou menos os estudiosos falam que, na verdade, existe o que eles chamam de fonte Q, que é uma coleção de frases de Jesus e que é base principalmente para o Evangelho de Mateus, que serviu de base para Lucas e Mateus, que mais ou menos foi escrita por volta do ano 40, mas era só uma compilação de frases, de ditos, né? De fato, uma escrita da história, dos eventos, do que estava acontecendo, só veio acontecer agora, quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária e ele escreve aos Tessalonicenses. Até os evangelhos e a história de Atos é posterior a isso. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Se você tem curiosidade, depois você pode dar um pulo lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 conta exatamente a história de Paulo lá em Tessalônica, o que aconteceu. O que diz lá? É a segunda viagem missionária de Paulo. Ele vai para Tessalônica junto com Silvano e ele passa 3 semanas pregando na sinagoga. 3 semanas é o tempo total, mas ele começa pregando na sinagoga. Muitas pessoas se convertem, não somente judeus, mas também gregos e algumas mulheres distintas ou da alta sociedade. E aí o texto diz que os judeus ficam com inveja. E eles começam a fomentar uma revolta contra Paulo e seus amigos. E aí eles juntam o povo e vão até a casa onde Paulo está, mas não encontram. E aí eles encontram o dono da casa, que é Jason. Eles arrastam ele para o tribunal e acusam ele de hospedar homens que têm transtornado o mundo. Homens que têm transformado o mundo, perturbado. E a acusação que eles faziam contra Paulo e seus amigos era que eles estavam indo contra César, porque eles diziam que Jesus era o rei de verdade, e não César. Então eles pegaram esse ponto para usar os romanos contra a pregação do cristianismo. No final da história, eles dão uma surra em Jason e os amigos que estavam junto com ele. Eles são liberados depois de pagar a fiança e logo em seguida, Paulo e Silas já não podem mais ficar na cidade. Eles seguem a sua viagem para pregar o evangelho e vão para Bereia e logo em seguida para Atena. 3 semanas só que eles passaram lá. Imagina você, acabou de conhecer o evangelho, uma notícia que transformou você. Cara, é isso que eu quero. É isso que precisa mudar na minha vida. E você começa a ouvir aquilo com sede, querendo aprender mais e querendo que a sua vida seja moldada a partir daquilo. Mas, de repente, aquelas pessoas que estavam trazendo esse ensino são expulsas da sua cidade. Como é que fica? Como é que fica a igreja sem, entre aspas, os pastores? A gente falou semana passada do jogo coletivo, o quanto a gente se torna dependente e quanto a igreja para a gente virou só, aí eu digo de maneira genérica, um auditório no qual eu sento e ouço. Ouço e vou para casa com uma boa mensagem na mente, com bons louvores que eu ouvi. E quanto de fato ser igreja e ser cristão é mais do que isso. E a gente vai ver na história dos Tessalonicenses essa transformação. Só para você entender, Paulo fica muito preocupado com a igreja que ele deixou lá. E olha o que ele chama de igreja. São irmãos convertidos que têm que lidar com a perseguição, com uma cidade inteira revoltada contra eles e ainda assim viver a partir daquilo que eles conheceram. E Paulo, preocupado, o que ele faz? Manda Timóteo. Tudo isso está lá em Atos 17. Manda Timóteo para ajudá-los na caminhada, mas também para saber notícias. E lá o texto de Atos diz que Timóteo volta com a boa notícia de que a igreja tinha se consolidado e eles estavam firmes no Senhor, lutando por essa fé e vivendo ela plenamente. Com essa notícia, Paulo escreve essa carta e essas linhas que a gente acabou de ler.
Então quero, junto com você, tentar ir versículo por versículo, para a gente perceber o que Paulo está escrevendo a essa igreja, né? Então, versos de 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção, os 3 amigos escrevem à igreja alegres pelo que estava acontecendo lá. Se imagina por um momento que essa aqui fosse a igreja de Tessalônica. Que carta Paulo escreveria para nós? Se a igreja fosse definida pela sua vida, que tipo de igreja nós teríamos aqui? Se o nível dos outros cristãos, a entrega e a vida fosse uma cópia de quem você é, que igreja a gente teria hoje na abolição? Que coisas nós teríamos acontecendo e que coisas não? É óbvio que a gente sabe que Deus distribui os seus dons, a gente já viu semana passada, somos pessoas com habilidades diferentes, mas eu quero que você pense sobre você, sobre a parte que você tem nisso aqui. Essas pessoas com 3 semanas de ensino foram transformadas e recebem o elogio de Paulo, o apóstolo. Pensa comigo, era alguém que tinha um padrão altíssimo da fé. E quando ele dá graças a Deus por aquilo que eles são, lembrando que, olha, eu estou orando por vocês, como eu estou feliz pela vida que vocês estão vivendo, como eu vejo a fé de vocês acontecer. E Paulo diz que ele recorda diante de Deus da operosidade da fé. O que significa uma fé operosa? Pensa sobre isso. O que significa uma fé operosa? Resumindo, é uma fé que funciona na prática, que é posta em prática no dia a dia. Não é uma fé domingueira, nem é uma fé particular. É uma fé que opera onde você está, ela está sendo evidente, ela está acontecendo, ela está te levantando no seu dia a dia, ela está te levando a servir a Deus. E aí a continuação vai mostrar o que essa fé fazia. Porque Paulo fala da operosidade da vossa fé e da abnegação do seu amor. Pessoas que amavam de maneira desinteressada, abnegada. Elas negavam a si mesmas para mostrar o amor ao outro. Esse é um retrato de pessoas que conheceram a Jesus. Elas são transformadas de tal maneira que elas passam a amar uns aos outros e aqueles que estão fora. E por fim fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. A esperança deles não estava no Cristo que lhes atendem os pedidos. A esperança deles não estava no Deus que abre os caminhos e os fortalece. Mas a esperança estava simplesmente em Cristo, que os conduzia a viver um amor abnegado e uma fé operosa. Esse era o centro da vida deles. Amavam a Jesus e na sua vida mostravam quem era esse Jesus para as outras pessoas. E era algo tão firme que não era abalado por perseguição, pela retirada daqueles que lhes pregavam o evangelho, pela oposição ao redor. Nada disso era suficiente para parar a sua fé. Vamos parar para pensar um pouco e perguntar para o nosso coração: o que tem parado a sua fé? A sua fé tem ficado no meio do caminho por causa de quê? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente porque eu não consegui isso ou aquilo. Porque aquilo que eu acho que eu preciso para viver, Deus não me dá. Muitas vezes a nossa oração se parece com o pedido de uma criança mimada, que bate o pé e faz birra pedindo para Deus coisas. Como é que anda o nosso amor? Eu fico pensando nessas coisas aqui, irmãos, e eu acho que é legal a gente fazer um parêntese rápido. A gente acha a fé muito importante.
Não acha? A gente não acha legal e importante na vida ter firmeza na fé? Um amor abnegado e também uma fé operosa? Mas a gente acha isso para os outros, né? Quando nós somos chamados para a dança, a gente fala, opa, peraí. Vamos falar assim, ó, por favor, você pode sair da tua casa e me ajudar aqui numa coisa que eu estou precisando? Não dá. Ah, você pode me ajudar? Não dá. Quando você pensa numa fé que opera e que invade a sua agenda e que mexe com a sua comodidade, que te leva a tirar o centro da sua vida de você mesmo e entender que a sua vida é a comunidade, é o reino. Você fala, peraí, vou botar limites nisso. Eu quero ter uma fé forte, firme, mas que não me custe muito. Que não vá além daquilo que eu quero pagar. E a gente coloca preço na fé. Verso 4 e 5, Paulo diz que reconhecia neles a eleição. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Primeira coisa que Paulo fala é que reconhecia neles a eleição. Paulo é calvinista? A gente não precisa entrar aqui em polêmicas, mas basicamente o que Paulo está dizendo é que ao ver a fé deles, está dizendo que não tinha como não perceber que eles eram alguém que eram salvos, que eles conheciam a Deus. Cara, eu estou vendo em você que Deus separou você, que você é alguém de Deus. Não tem como não olhar para a sua vida e deixar de ver Deus agindo. E ele continua dizendo, porque o evangelho não chegou até vocês somente em palavras. O que significa isso? Eu acho que talvez esse seja um dos maus do nosso tempo, irmãos. O evangelho para a gente virou palavra, virou informação. E como toda informação que a gente recebe, a gente bota nas prateleiras. E Paulo está dizendo que o evangelho chegou neles também e, sobretudo, no poder do Espírito. Paulo via eles sendo transformados. Lembra que eu falei da ideia do compromisso que falta? Não que a gente seja descompromissado, mas a gente botou um compromisso que limita, que é insuficiente para a mudança. E Deus está falando, olha, existe um evangelho que transforma vidas. E se você ainda não sentiu esse poder, talvez você ainda não tenha encontrado esse evangelho. Ou talvez você esteja limitando as áreas da sua vida em que esse evangelho está atuando, como se ele fosse só uma informação. Ah, eu tenho uma informação, então eu vou aqui controlar até onde essa informação vai avançar. Mas se é poder de Deus, ela entra, ela transforma, nada a segura. A gente não coloca fronteiras nem cercas. Deus, eu sou teu, tu és meu. Você abre o seu coração e deixa Deus agir. Você pula no abismo e deixa Deus te segurar. A gente não tem medo das consequências. Qual eram as consequências para essa igreja em aceitar o evangelho? Serem perseguidos, serem colocados de fora das festas, dos eventos sociais, das eleições políticas, dos encontros dos mais importantes, porque o centro da cidade era contra eles. Imagina o risco social que eles estavam correndo. E aí eu fico pensando, irmãos, talvez porque a nossa vida não corra perigo ao vir para a igreja, talvez por não ter pessoas querendo nos jogar na prisão porque somos cristãos, a gente esquece que existe sim um preço a ser pago. E você acha que não pagando alguns preços, o evangelho pode ainda ter poder. É como se fosse um meio evangelho. E é o que a gente chama do quinto evangelho. Um evangelho criado por você, que é cômodo, que entra só nas áreas que você deixa. Mas o evangelho, Paulo vai dizer em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, o que significa o evangelho? Jesus morreu por mim. Quando isso
entra no meu coração como uma verdade, isso se transforma no poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Por isso eles eram tidos como eleitos. Versos 6 e 7, Paulo vai dizer, com efeito, e eu acho que talvez aqui esteja o centro, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Percebe? O que eles decidiram fazer? Eles decidiram imitar, se tornar imitadores daqueles que vos pregavam o Evangelho. E imitando Paulo e Silvano, que também é outro nome para Silas, eles estavam imitando o Senhor. Eu quero imitar Jesus. Quem tem imitado Jesus? Quem é o meu modelo? Quem eu vou seguir? Eu preciso sim ter pessoas que são referências para mim, pessoas em quem eu reconheço a ação do Evangelho que eu vou ouvir, porque são a voz isenta na minha vida para me levar a aceitar desafios que a minha comodidade não quer aceitar. Por isso a igreja é tão importante, porque se a gente vivesse uma fé solitária e única, a fé do eu mesmo, a gente ia ser conduzido apenas aonde o chão é firme, aonde eu não corro perigo. E percebe que Paulo fala que eles decidiram se tornar imitadores, recebendo a palavra mesmo que no meio de muita tribulação. Não é pouca, é muita tribulação. E eles fazem isso com o quê? Com alegria. Eles estão alegres. Porque a convicção interna do Espírito Santo diz para eles que eles estão fazendo a coisa certa. Que qualquer outra decisão significaria jogar fora a sua própria vida. Gastar a vida naquilo que é vento. Gastar os seus dias naquilo que não enche o coração. Versos 8. Eu separei o versos 6 e 7. Na Bíblia há mensagem. Olha como o Eugene Peterson, que foi o compilador, aquele que esteve à frente dessa tradução, ele escreve assim, mesmo versículo 6 e 7. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se dedicaram por viver da mesma maneira e ao nos imitar, imitam o Senhor. Prestar atenção. Ninguém é perfeito, ninguém é santinho, ninguém vive sem pecado, mas a gente precisa de outras vozes nos ajudando a não ser condescendente com a gente mesmo. Versos 8 e 10 para fechar, diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Olha só, uma igreja que ouviu a palavra durante 3 semanas, viveram Deus de tal maneira que diz que deles a palavra de Deus repercutiu. Vou ler. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Na versão a mensagem diz assim, a fama de vocês se espalhou, sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessa província, mas em toda parte. As notícias de sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Imagina. Aí a gente pensa assim, não sei o que fica no seu coração, mas às vezes a gente pensa assim, eles eram uma exceção. Eles eram pessoas especiais que aceitaram o Evangelho e, num tempo especial, viveram um Evangelho sobrenatural.
Eu acho que Deus não deixaria para nós um escrito a respeito da igreja que não fosse para servir de modelo para nós. E eu acho que muitas coisas que hoje a gente considera impossíveis e distantes têm a ver com o nosso nível de compromisso. E tem a ver com o nível de compromisso da igreja. Deus, desde o início, como fez com Adão e Eva, deixa diante de nós a disposição de caminhar com Ele ou de sucumbir à tentação, mas dando também para nós a capacidade de resistir. Mas, infelizmente, irmãos, na nossa caminhada, talvez a gente tenha tomado decisões parciais. Eu vejo a diferença nessa igreja de Tessalônica, na decisão de seguir, de imitar pessoas que imitavam o Senhor, de deixar os ídolos, mesmo que para isso eles tinham que enfrentar a tribulação. E talvez, por exemplo, para nós, essa seja uma fronteira que a gente coloque. Quando as coisas começam a ficar ruins, eu paro. Quando eu preciso pagar um preço alto demais, eu não quero. E eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre o que esse texto pode dizer para nós de prático. A gente falou muito da ideia de jogo, né? E aí eu queria que você pensasse um pouco como está o processo de transformação na sua vida. Como é que esse processo tem se refletido ao redor de você? Na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança. Quando as pessoas olham para você, como é que elas percebem Cristo? Ou Cristo está tão escondido que elas nem percebem. Interessante que nessa quinta, quem ainda não está participando pode participar, mesmo que no meio, todas as quintas, a gente tem se encontrado um encontro virtual no aplicativo. Se você quiser saber mais, depois fala com o Rodrigo. Levanta a mão aí, Rodrigo. O Rodrigo pode te orientar para participar com a gente. E a gente está trabalhando o livro A Treliça e a Videira, que fala exatamente disso. Existe uma vida que pode acontecer e que acontece quando a gente vive a missão de Deus. Deus está trabalhando no mundo. O nosso grande problema é que a gente está orientado para outras coisas. A gente não busca Deus naquilo que Ele está fazendo. A gente quer que Ele venha fazer o que eu quero. Deus está alcançando vidas. Deus está transformando pessoas. E eu preciso ansiar fazer parte disso. Eu acho que é fundamental eu desejar imitar aqueles que imitam a Cristo. Uma das coisas que a gente falou nessa quinta-feira que me marcou muito, e talvez deva ser um termômetro forte para a gente, é que discípulos fazem discípulos. Pessoas que seguem Jesus são seguidas por outros. É isso que a gente acabou de ver. Paulo e Silas seguiam Jesus e quando eles chegam naquela cidade, os tessalonicenses falam, vamos imitar essa galera. A gente aprendeu outra coisa a vida inteira, mas há algo diferente na vida deles. Irmãos, quanto eu anseio que o nosso nível de compromisso com Deus seja tão alto, ao ponto da gente abalar o mundo, das pessoas perceberem algo diferente em nós e novamente a gente ansiar por fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E quando a gente fala de uma igreja que fez a diferença, talvez Tessalônica seja uma igreja que tem que ser o nosso exemplo. Porque não somente eles viviam a fé no meio de tribulação, alcançando as pessoas ao seu redor, como a sua fé foi além das suas fronteiras. Olha que interessante. E Paulo fala assim, olha, a vida de vocês é uma pregação. Quando as pessoas comentam do que aconteceu com vocês, eu não preciso falar mais nada. Já está dito o evangelho. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ainda dá tempo. Talvez você pense assim, pastor, já era, já tomei de 7-1, já me tiraram da Copa, já fui para casa. Falando em termos espirituais, Deus é o Deus que sempre renova a cada manhã as nossas esperanças, as suas misericórdias, e por isso
eu e você podemos viver em novidade de vida. Podemos viver um evangelho diferente. Se até aqui, talvez eu tenha vivido anos na igreja e não tenha vivido essa transformação. Talvez, de fato, eu esteja há anos na igreja e ainda não tenha encontrado Cristo. Cristo ainda não seja aquele tesouro especial ao ponto de eu abandonar minha vida. Acontece. Acontece que a gente simplesmente vai sendo levado, mas existe algo diferenciado. Quando, por exemplo, Jesus fala para Pedro, ele fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falo, isso é igreja. A gente vai enfrentar dificuldades todo dia. O inferno vai se levantar contra a gente todo dia. A gente vai ter momentos de fraqueza, sim, mas existem vitórias. Existem vitórias que talvez não seja a vitória que eu sonho, contaminado por um padrão desse mundo. Porque talvez a vitória para mim seja ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter coisas. Não é dessa vitória que Deus está falando. Ele está falando da vitória de ver o reino acontecendo na minha vida. De maneira sobrenatural, ver pessoas se achegando a Ele e amando e desejando, mesmo que no meio de muita tribulação. E eu fiquei pensando, nenhuma derrota é suficiente para destruir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Essa igreja sofreu uma grande derrota, irmãos. Eles estavam caminhando com Deus plenamente. Só que de repente foi-lhes tirado aquilo de principal que eles tinham. Percebe que derrota é você perder aquele que está apresentando a verdade para você e ser expulso, a cidade inteira se juntar, bater nas pessoas, foi uma coisa seríssima. O quanto a igreja não deve ter se entristecido e falar, não, agora acabou. O que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que a gente vai viver? Eles falam, não, agora é com a gente. O que a gente tem vai ser suficiente, vamos embora. Porque o Espírito Santo está em nós, estava neles e os conduziu numa nova vida. Em meio a uma sociedade, irmãos, que muitas vezes rejeita a fé, rejeita valores que para a gente são tão preciosos, a gente vai fazer a diferença simplesmente deixando que o Espírito Santo guie o nosso coração para viver essa vida sobrenatural, para encontrar a razão naquilo que Deus coloca diante de nós. Cristo morreu na cruz para nos transformar de maneira radical e profunda. Se você ainda sonha e anseia por essa transformação, eu quero te dizer que ela ainda está disponível. Ela ainda é real. E Cristo nos chama a dar novos passos, não só para que a minha vida seja transformada, mas para que ela transforme outras. Lembra o versículo que a gente leu no início? Se alguém tem sede, venha. É o convite de Jesus. Se você ainda tem sede, venha. Ele paga o preço, ele fala, eu sou capaz de bancar a oferta. Se você tem sede, venha. E de maneira tão surpreendente, Jesus fala, olha, você não vai matar a sua sede. É mais do que isso, do seu interior vão fluir rios de água viva. A transformação é tão grande que sobra. É a mesma coisa quando ele fala, para a gente pedir, porque Deus vai dar medida transbordante. Porque quando Deus de fato começa a agir, quando a gente começa a caminhar com Ele, Deus não dá em porções medidas, Ele dá em porções surpreendentes e sobrenaturais. Por isso que do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o meu anseio é que a gente viva dessa maneira. E o meu desafio para você, encerrando o nosso domingo, é que você medite ao longo dessa semana se realmente você tem conhecido o Cristo que transforma vidas. Ele realmente já te transformou?
Não é vergonha admitir que não. Vergonha é permanecer longe dele. Não é vergonha admitir que talvez você possa estar anos na igreja, mas ainda não tenha o conhecido, ainda não se sinta perdoado em seus pecados, ainda não sinta em essência essa transformação. Eu quero te desafiar a fazer essas perguntas por você e ir até ele. Ouça essa oferta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a oferta de Jesus. E quando você encontrar essa água viva, se você já encontrou, que o seu nível de vida, de compromisso seja tal, que isso jorre de você. Que a sua oração seja essa. Ver esse rio jorrar e as pessoas serem saciadas como você